É muito sério a pessoa achar que só porque a pessoa conhece grego ou hebraico, a pessoa ela não vai ser atingida pelas heresias. É um erro muito grave. Na verdade, os maiores hereges são conhecedores de grego e hebraico. Por exemplo, se você ver livros como este aqui, por exemplo, Palavras-Chave do Novo Testamento, né? William Barclay, por exemplo, ele era um grande erudito em línguas originais, né? Principalmente o grego. Mas o que acontece? Ele era uma pessoa herético, era uma pessoa que não cria nas escrituras. Você tem também livros como este, O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Tá? Então está aqui um livro, né, de Bart Ehrman. Também é uma pessoa que conhecia línguas originais. Mas o que acontece? Acontece que essas pessoas também, eles eram semi-pelagianos, eles também não acreditavam nas escrituras sagradas, ok? Então, não somente ser conhecedor de grego e hebraico quer dizer alguma coisa, não quer dizer que você vai ser imune. Esses homens eram liberais, tá? Eles não acreditavam, por exemplo, nos milagres de Jesus, eles não acreditavam, por exemplo, no Novo Testamento, achavam que havia muitos erros no Novo Testamento. Tá? Então, era universalista, por exemplo, como William Barclay, né? Então, nós temos que entender que a erudição, ela não é a mola mestra para você ser um erudito na Bíblia, propriamente dito, uma pessoa séria nas Escrituras. Muitas pessoas ficam bobos de ver, né? Quando alguém cita grego, hebraico, pastores citando nos seus canais por aí, puxa, que grande homem de Deus. Nem sempre isso representa um homem que verdadeiramente ama as Escrituras, que é temente a Deus, que acredita nas Escrituras. Nem sempre, meus queridos. Se é Deus quem concede a fé, por que ele teve que prevê-la? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando o Senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé. Só que a palavra autor vem do grego archegon, que quer dizer líder, pioneiro, fundador, ou seja, Jesus ele é o fundador da fé cristã. E a palavra consumador vem do grego teleioter, ou seja, aperfeiçoador. O texto não diz em nenhum momento que ele é o autor no sentido de que é ele quem dá fé para as pessoas. Essa é uma inferência do Senhor. A atribuição de significados convenientes aos termos gregos é algo próprio de uma interpretação que não é muito honesta. Quando o autor bíblico usa a expressão autor e consumador, existe uma relação entre essas duas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus é a fonte, e não só a fonte, mas também aquele que completa a fé. Ou seja, essa relação entre autor e consumador, ela impõe a necessidade de princípio e fim. Então eu não posso fugir do ambiente textual em que essas duas palavras estão presentes. Elas estão lá e o que atribui significado a elas não é só isolá-las e olhar o que significa no dicionário grego. O que atribui significado a elas é o modo como elas se relacionam, o ambiente em que elas estão e o fato de elas estarem juntas. Autor e consumador implica na ideia de fonte, início e fim. Ele é sim a fonte e aquele que sustenta, aperfeiçoa e mantém a fé até o fim. Mas o texto de Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a palavra graça em grego vem do grego charis, aqui aparece como chariti, e é um substantivo feminino. A palavra vem do grego pistis, e também é um substantivo feminino. Já a palavra isto, que vem do grego tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, ele não pode combinar com a fé e, portanto, não é Deus quem dá a fé. A fé é uma obra do homem, mas ela não é meritória. A fé é uma obra do homem. Então, quando diz, isto não vem de vós, isto é a salvação que é dada pela graça. Em nenhum momento é citado a fé. No que diz respeito ao tuto, que o senhor mencionou, aquele termo neutro, aquele pronome neutro, o senhor disse que o tuto se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Porque o tuto, ele está se referindo a tudo que foi dito anteriormente. E é claro, tudo que foi dito anteriormente não tem gênero. Rarity, raris, é feminino,
pistes é feminino, mas o processo todo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem gênero. Esse é um processo. O Senhor conectou o tuto com a harite, ou com a salvação, que é feminino, soteria é feminino. No sentido, nem se nós embutíssemos a palavra salvação no texto. A realidade é que o tuto se refere ao processo. A salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, vamos lá. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui a palavra crer vem do grego pisteuen, que quer dizer crer, confiar ou ter confiança. O contexto de Filipenses 1 mostra Paulo estando em cadeias, em prisões. Então essa ideia de Deus conceder às pessoas poder crer diz respeito à confiança em Cristo nos momentos adversos, turbulentos e difíceis da vida. Filipenses 1, 29 não exige que eu creia que esta fé é uma fé salvífica. Esta é uma interpretação calvinista. É Filipenses 1, que eu mencionei, que o senhor disse que esse crer é confiar. Mais uma vez, né, isso é por conta do Senhor. Né? Porque o contexto da passagem aponta para a realidade da graça de Deus operando a salvação naqueles homens e a manutenção da salvação daqueles homens. Olha, lembre-se de uma coisa, vocês não somente receberam a bondade de Deus em termos iniciais, vocês receberam a graça de Deus em termos de manutenção disso, da graça dele cuidando de vocês. Mas João capítulo 6, versículo 44, ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum momento o texto bíblico diz que o Pai traz essas pessoas incondicionalmente. Aliás, o contexto diz que é necessário que essas pessoas queiram vir. Se nós formos no contexto anterior, João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz aos judeus, que são o mesmo público que tem aqui em vista. O texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é necessário queira vir até Cristo. E João 6, 44, o Senhor, é impressionante isso, porque o Senhor deixa bastante claro isso. Ele está dialogando com pessoas que não creem nele. O próprio João menciona isso, eles não criam nele. E o Senhor Jesus então explica por quê. Ele diz: olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele explica a razão deles não crerem. O Pai não concedeu a vocês a graça de crer. E é por isso que vocês não podem vir a mim. O contexto mostra isso com clareza.